Estamos de volta, crianças. Sabe o que é isso aqui, Matheus? Não. Michigan J. Frog. Hello, my baby. Hello, my honey. Então, estamos de volta. De volta de onde, Guilherme? Você nunca foi embora, os vídeos continuaram. De onde a gente tá de volta, Matheus? Índia. Da Índia. Matheus não, no caso, eu. Logo, logo o Matheus também, né? Então, tava pensando esses dias. Fiz 30 anos agora, dia 1º de maio, você acredita? Para mandar presentes, caixa postal. Não, brincadeira. Ou não, se quiser mandar presente, assim, livro, por exemplo, na nossa biblioteca, a gente nunca acha demais, né, Matheus? É. Fiz 30 anos agora, tenho vivido uma vida bastante intensa, claro, né, as escolhas que eu fiz e tal, não me arrependo e acho interessante o processo como as coisas têm se construído. E isso me fez pensar com bastante profundidade sobre essa ideia que a gente tem de que as coisas já deveriam ter dado certo, de que as coisas já deveriam ser assim ou assado, de que eu já deveria ser assim ou assado. E eu tenho certeza que você, a essa altura, já deve ter ouvido um sem número de vezes, não importa a sua idade, calma, as coisas têm seu tempo, calma, as coisas têm seu tempo, dê tempo pro tempo, dê maturidade para as coisas, dê espaço para elas respirarem, amadurecerem. E é muito difícil quando a gente está no meio da loucura e da turbulência do dia a dia, lembrar de dar espaço para as coisas e deixar as coisas florescerem no tempo que as coisas têm. Mas eu queria trazer essa mensagem de esperança, sabe? De tranquilização. Porque funciona, cara. Ter alguma paciência e confiar mesmo que um pouquinho nos amigos queridos que vão te dizer: espera um pouco, continua trabalhando, respira fundo, não desiste, persiste, insiste. Vale a pena. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Seja bem-vindo, bem-vinda. Não vou pedir like, não vou pedir comentário, a não ser que você queira. Se você quiser, tá aqui, tá? Tudo bem? Beleza. Já deixou? Obrigado. Para quem nunca veio aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Guilherme Romano, sou um yogi, professor, meditador, filósofo, enfim. E aqui é um espaço para a gente discutir ideias que transformam a consciência, que alimentam a alma, que de alguma forma dão algum nutriente para a gente seguir em frente, falar de revolução de si. Esse esforço pra gente se encontrar, né? Eu recebi esses dias lá na nossa página no Instagram, se você nunca acompanhou lá, segue, que a gente faz um monte de perguntas e respostas. Eu recebi uma pergunta assim: o que acontece com a pessoa se ela desiste da prática espiritual, da busca espiritual? E eu falei, olha, se a busca espiritual é a busca por si mesmo, né? Afinal de contas, espíritos é a essência, é o si. Desistir da busca espiritual é desistir de você. Porque busca espiritual não tem a ver com seguir esse ou aquele caminho, essa ou aquela religião, esse ou aquele dogma, aquele mestre. Tem a ver com buscar um significado mais profundo para a sua vida. Isso leva tempo. Autoconhecimento não é uma coisa que você compra em um curso. Autoconhecimento não é uma coisa que você faz em uma semana. Autoconhecimento é um processo. É um devir, né? É um vir a ser, que acontece continuamente. E você pode se apaixonar por esse processo, ir olhando a curto, médio e longo prazo como é que você se transforma. Ou você pode se conformar com o processo, rasgar as calças e pisar em cima, e o processo vai continuar tal e qual. Porque você vai continuar tendo que conviver com você, e o mundo vai continuar mudando, e você vai continuar mudando. E o que isso tem a ver com o que eu falei lá no começo? Veja, há uns anos atrás, agora momento confessionário aqui, põe uma música emotiva, Isa, coloque luzes diferentes aqui, vamos ter um momento aqui, pianinho no fundo, drama, eu quero drama, tipo a fada madrinha aqui. Dó menor, me dá um dó menor. Eu só não vou cantar Onde estão os homens bons, me diga por favor. Quem não assistiu Shrek 2 e não tá pegando a referência, shame on you. Então agora, momento confessionário, volta aqui. Há uns anos atrás eu entrava em crise existencial toda hora. Algumas dessas crises eram provocadas pelas práticas, é claro, porque eu tava mexendo com a essência de mim mesmo e tentando, né, abalar as estruturas do meu ser, fazendo práticas profundas para deusas, como por exemplo a Mãe Tinamasta, que a epítome do autossacrifício para o despertar, né? A imagem dela aqui. Mas também as outras práticas, a Kriya Yoga, todas essas práticas fazem a gente ser literalmente virado do avesso. Literalmente não, né? Figurativa, metaforicamente. E eu entrava em crise existencial tanto pelas práticas quanto pelo tipo de vida que eu escolhi ter. Ora essa, eu fui fazer filosofia, né? Eu tinha mais ou menos um futuro desenhadinho ali no mundo corporativo, porque eu fui virar aprendiz numa grande empresa de auditoria, e eu pensava em fazer direito. E de repente eu mudei isso tudo quando eu fui para a Índia e resolvi fazer minhas escolhas baseadas na minha busca espiritual.
E isso tudo, né, me atrasou profissionalmente. Então eu vivi entrando em crises existenciais por um lado e crises bastante humanas por outro. E pensava, poxa vida, mas eu estudo tanta coisa, eu tenho certeza que você já passou por isso. Eu sei de mim, eu sei das coisas que eu sei, e eu não estou dizendo que eu sou melhor que todo mundo, mas eu sei que eu sou melhor que um monte de gente. A gente pensa isso. Por que que eu não consigo o mínimo que eu acho que eu mereço para ter o tão falado sucesso? E aí eu ficava nessas, de achar, poxa, mas eu estudei tanto, eu fiz tanto, eu sei do meu esforço, eu sei o quanto eu luto. Por que que não está dando certo, sabe? Por que que, sei lá, não estou fazendo o sucesso que eu esperava? Antes que vocês venham dizer assim, ah, tá, mas olha, você caindo nas armadilhas do mundo, tarará, tá, as coisas que você alerta pra nós. Querido, eu só te alerto porque eu também dei as mesmas cabeçadas. Essa é a lindeza da gente compartilhar nossa luta juntos aqui. Eu não sou melhor que ninguém, a gente tá aí tropeçando e aprendendo juntos. E se eu tropecei antes e posso te contar que é uma roubada tropeçar por essas razões, se você ouvir, pode ser que funcione. Então assim, eu tinha essas crises e tal, e eu fui falar com uma terapeuta curiosa. Ela falava de... eu jamais passaria com ela num outro contexto, mas ela falava de terapia quântica. Não, eu não acreditava naquilo, mas eu estava num contexto de um retiro, ela veio de outro país e ela estava ali falando de umas coisas que me eram tão estranhas, aquela acupuntura de toquinhos, como é o nome? FT, acho que é, né? Acho que é, enfim. E aí uma amiga quis que eu passasse com ela, eu agradeci, passei com a menina. É claro que eu estava ali com todo o meu ceticismo pensando, nossa, isso aqui é uma grande balela. Eu nunca continuei com as práticas dela, mas uma coisa que ela me disse lá, pegou. Ela disse assim, cara, você está fazendo tudo certo. Você está fazendo escolhas muito fascinantes. Espera. Eu vou ficar muito feliz se eu puder te encontrar quando você tiver com uns 30 anos, porque você vai ver o resultado disso no homem que você vai se tornar. Faz uns 8 anos isso, acho. Tô com 30 anos. Um monte de gente me disse coisas parecidas. Eu tenho certeza que disseram pra você também. Espera. Ah, Gui, você chegou lá no sucesso, você acha que você chegou no reconhecimento. Não. Mas eu continuei fazendo práticas, eu continuei fazendo terapia, eu continuei me auto-estudando. E eu tô muito satisfeito com o que eu tenho feito de mim. Ah, não cheguei no lugar que eu queria, até porque o lugar que eu queria é o desses caras aqui, ó. Então até eu chegar nesse lugar não tô satisfeito, mas tô contente com o que eu tenho feito de mim. E de ver que aquela terapeuta, eu ia falar o nome dela, tinha razão. O tempo moldou as coisas. É que a gente tem uma ideia de sucesso muito equivocada, baseada num mundo consumista, competidor, voraz e superficial pra cacete, que não te dá espaço pra ver o valor que você tem pra você e pros seus. Porque a gente fica tentando ganhar aprovação alheia. E na boa, essa foi uma das coisas, uma das conquistas que eu tenho obtido, que é dar valor pro carinho, pro amor, pro incentivo daqueles que estão à minha volta, e dar valor para quem eu tenho construído a partir do melhor que eu posso. E eu acho que você tem muito a ganhar se você tentar fazer isso. Eu não tô te falando num papo coachista de que você é o centro do universo, nem de que você merece todo o sucesso do mundo. Até porque eu acredito na ideia de Karma Yoga, sabe? Há uma série de forças que conduzem a nossa vida para ela ser como ela é e que estão alheias à nossa vontade. E às vezes a gente vai fazer tudo certo e pode dar tudo errado. E o que a gente tem para fazer com isso? Seguir o conselho da Dory. Quando a vida decepciona, qual é a solução? Não sei qual é a solução. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar, nada. Porque é o que nos resta fazer. Nós não somos os donos desse jardim, nós somos os jardineiros zeladores dele. Até esse corpo é uma circunstância temporal que está em constante mutação e que deve ser cuidado com o máximo de esmero, porque nesse momento o que nós chamamos de si, eu, está encerrado dentro desse construto físico e psíquico, né? Então você tem que cuidar bem desse corpo e bem dessa vida, mas não entrar na neura desses objetivos, desses high stakes, né? Dessas metas tão absurdas, né? Essa
piração em ter uma startup unicórnio, essa piração de ser um cara de sucesso, de ser um cara influencer. Que coisa doentia você querer ser o influenciador de outras pessoas se você não consegue ter autogovernança nem para cuidar dos seus próprios hábitos, dos seus ressentimentos, das suas mágoas, das suas motivações, se você não tem clareza para saber quem você é. Então, dá tempo pro tempo. Essa foi uma coisa que me ocorreu assim, engraçado. No fim do dia, esses ciclos anuais são só uma marcação de tempo que o ser humano inventou. Os outros animais não fazem assim. Mas elas são importantes para a gente revisitar quem nós estamos sendo, né? Porque nessa mesma época dessa terapeuta, eu encontrei um casal bem mais velho, dois rapazes que eram casados, eles deviam ter seus 50 anos, lá na Índia, e eu estava guiando um grupo, foi no primeiro grupo que eu levei, em 2017, janeiro de 2017, então eu tinha 23 anos, acho. Eu tinha 23 anos nessa época. E aí o cara fez, nossa, você que tá guiando essas pessoas. Aí ele falou assim, you're doing it right, man. É engraçado, porque ainda eu tenho dificuldade com isso, tá? De receber elogios. Porque quando ele me disse isso, você tá fazendo isso certo, eu senti felicidade de dizer, poxa, olha, estão reconhecendo que eu tô fazendo um puto esforço para ser, já na época, um professor. Mas eu não conseguia levar a sério, sabe? Porque ao mesmo tempo as pessoas diziam, ah, você é só um garoto, e tal. Então eu tinha dificuldade de aceitar o valor do que eu mesmo faço. E a gente se equivoca na nossa interpretação do cristianismo quando a gente pensa que humildade é autodepreciação. Falta muita humildade na nossa sociedade contemporânea. A gente revestiu as nossas inseguranças, nossos medos e mágoas e nossos ressentimentos de um orgulho, de um verniz de orgulho doentio. Mas uma certa dose fundamental de autoestima, apreço de si, estima de si, isso é autoestima, né? Gostar de si, é fundamental para você não pirar. E essa autoestima vem de autoconhecimento, que é outra palavra depredada, depreciada, achincalhada e avassalada por esse cultismo maluco, mas é tudo sobre o que eu falo aqui, é tudo sobre o que a filosofia fala. Eu já falei para vocês que se você pegar, né, o que autoajuda e o cultismo em geral fala, tá dentro do que os filósofos falavam, mas o problema é que eles pegam só recortes, enquanto os filósofos vão esmiuçar a ideia e mostrar o quanto custa chegar nesses lugares profundos de autoconhecimento. Porque deixa eu te contar um segredo bonitinho, floquinho de neve. O preço que você paga por querer de fato se autoconhecer e fazer esse processo de autotransformação e de olhar para si, chegar a algum lugar de autodomínio e segurança sobre si, é total. É total. Eu estava pensando sobre isso, falei até com o Matheus esses dias, estava pensando disso no Nepal. Eu vejo tanta gente chegar até nós, falando, eu quero trilhar a via estreita, eu quero ir para o caminho de verdade, esse do autoconhecimento profundo. Será? Tem Zimpalmo falar isso, né? Muitas pessoas falam que querem ser iluminadas, mas na verdade elas não querem. Partes da mente delas pensam, quero ser iluminado, porque isso deve ser uma coisa muito gostosa de sentir. Mas elas não entendem o que isso significa, que é abrir mão de si. Você vai aprender a amar a si mesmo na medida em que você abre mão de si mesmo. Olha que loucura. As pessoas querem entretenimento espiritual, querem acumular conhecimentos mágicos que possam fazer com que as vidas delas se adequem às suas vontades, que as coisas externas comecem a dar certo como elas esperavam. E quando eu estou dizendo para você que eu comecei a ficar satisfeito com o ser humano que eu estou me tornando, isso não coincide com o fato das coisas externas estarem todas sorridentes, pulando e dando cambalhotas no mundo mágico dos Teletubbies. Ao contrário, eu estava falando justamente para o Matheus que é muito curioso que eu comecei a apreciar o nosso rolê, que é bem esquisito, de trilhar a via mais profunda, e de admitir que nós vamos ser virados do avesso, nós vamos entrar em processos de ranger os dentes, mas a gente está esperando por isso, e vai passar por isso com consciência, lucidez e algum contentamento. Parece quase sádico, né? Quase masoquista, talvez. Não. Se o sofrimento nesse mundo, enquanto a gente está envolto de ignorância, é inevitável, que eu possa fazer dele ferramenta. Que eu possa tornar sofrimento em material de trabalho. Que eu possa tornar sofrimento em mecanismo, em mérito, em instrumento
para a transformação da minha vida e da de outras pessoas. Não é uma ode, não é um elogio a gente se ferrar na vida, mas é a gente começar a apreciar a jornada, mesmo e especialmente quando ela não acontece como a gente gostaria. Aprender a fazer isso, a gostar de quem você é, apesar do mundo não te enxergar como você se enxerga, apesar das coisas não serem como você gostaria, é o primeiro passo para você amadurecer e o primeiro passo para você entrar em um estado de equanimidade e de contentamento que não torne essa vida mais uma sobrevivência, mas vida de fato, em que você possa incluir o outro, o mundo e o si em um trabalho de caminho para uma felicidade consistente. Então dá tempo ao tempo, você chega lá. Eu acredito que você chega lá. Então respira fundo, espera mais um pouco, não para de se esforçar, continue a nadar e você chega lá. Até mais. Gostou desse vídeo? Então não esquece de compartilhar com seus amigos em todas as suas redes sociais e fazer com que essa nossa Sangha Online, esse nosso trabalho, essa nossa comunidade de pessoas que praticam juntas, cresça e essa mensagem se espalhe, transformando mais vidas. E se você gostou de verdade dessas mensagens e desse conteúdo, dá uma olhada no nosso clube de membros. Lá vai ter um monte de conteúdo exclusivo, uma série de lives e de leitura de ensinamentos, poemas e textos dos mestres que ajudem a gente a desvendar os caminhos da nossa consciência e realizar de fato a revolução de si, nos tornando hoje melhores do que nós fomos ontem e amanhã melhores do que nós somos hoje. Até o nosso próximo vídeo. Até mais!